Palavras não dizem o quanto é bonito ter fé. Nenhuma palavra é capaz de explicar Jesus. E quem já provou sabe a graça infinita que é andar com Jesus, pensar com Jesus, amar com Jesus, orar com Jesus, orar com Jesus, orar com Jesus. Palavra não diz o quanto é feliz, o quanto é feliz quem ama Jesus. Santuário do Ar, uma onda de bênçãos para você. A oração é a respiração da alma, já nos dizia Santa Teresinha do Menino Jesus. Olá, irmãos e irmãs da Conde FM, uma boa tarde a todos vocês. Me chamo Tiago Mercedes, sou assessor de comunicação da paróquia Nossa Senhora de Fátima de Alagoinhas, do nosso querido Padre Betinho. É com enorme prazer que estou aqui hoje para falar um pouco do poder da oração. Hoje, no dia especial, a igreja celebra a memória de Santa Clara de Assis. E assim, vamos iniciar o nosso momento orando pelas famílias, pela intercessão de Santa Clara. Querida Santa Clara, que fostes motivo de alegria e orgulho para nossos pais e irmãs, que soubestes lhe retribuir o amor e a dedicação com que vos cercam desde o berço, eu vos consagro minha família e todos que comigo vivem. Bem vedes, querida Santa Clara, como são difíceis os tempos em que vivemos, onde o amor e a fidelidade familiar se tornam quase impossíveis. Sei, contudo, que a Deus nada é impossível, e que com fé e confiança tudo se alcança. Por isso, imploro confiante, visitai o nosso lar e permanecei conosco. E já que sois mais clara que o próprio nome, clareai nossa mente e nosso coração, para que possamos permanecer unidos entre nós e, sobretudo, permaneceis fiéis a Deus. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom, irmãos e irmãs, estamos reunidos aqui. Como eu falei, eu me chamo Tiago Mercedes, sou da paróquia Nossa Senhora de Fátima, nosso querido Padre Betinho. Ô glória! E a gente está um pouco aqui para falar sobre o poder da oração. Jesus nos deixou patente o poder da prece. Como ele diz lá em Marcos, capítulo 11, versículo 14, tudo o que pedireis na oração, crede que o recebereis e vos será dado. Constantemente fazemos oração e muitas vezes somos solicitados a orar por alguma pessoa, por alguma enfermidade ou por alguma necessidade. Justamente nesses tempos de pandemia, a oração está sendo um pilar muito forte para todos nós. Será que de verdade cremos nesse poder da oração? Ou é apenas uma força do hábito? Será que no nosso consciente é realmente algo forte? Ou a gente está fazendo, vou fazer uma oração simplesmente por orar e pronto? Nesse sentido, e buscando a palavra de Deus, a gente consegue responder facilmente esse questionamento. A oração, ela é a força da perseverança nos caminhos da fé. Ela abre portas do céu para as graças de Deus. Liberta o homem do poder do mal e, para quem crê na Bíblia, a oração pode fazer o impossível acontecer. Como ressaltam os grandes estudiosos, o que se solicita a Deus não deve prejudicar a sua salvação eterna,
A gente não deve pedir algo em detrimento de outra coisa ou outra pessoa. Quando o que se implorou não está de acordo com tal fim, ele, na sua sabedoria eterna, dá sempre algo muito melhor a seu plano salvador. Deus, ele sempre vai trazer aquilo que é importante para a gente naquele momento. E é isso que a gente deve estar sempre ciente na nossa caminhada. Como o Mestre Divino insistiu em tantas outras passagens do nosso Evangelho, é por meio da oração e de nenhum outro modo. Sem ela, não há outro modo de buscar a salvação sem a oração, que se consegue de Deus todas as graças necessárias para que o que se precisa para o corpo e para a alma. Para isso, a oração deve ter um aspecto levando à purificação interior, como aconteceu com Davi, que levou. A gente vê muito isso na questão do filho pródigo. Olha só, fez-se questão dos bens materiais, pegou a sua parte, foi para o mundo e todos nós sabemos o que já aconteceu, né? É uma história que a gente deve saber de qual é salteado do filho pródigo. Então, através da oração, Deus liberta o homem do poder do mal. E para quem crê na Bíblia, a oração pode fazer o impossível acontecer, desde que seja da forma que Jesus fornece. Como eu falei no início, não pode ser algo em detrimento de outra pessoa ou de outra coisa. Muitos santos da igreja definiram, a partir de uma experiência pessoal, o que vem ser a oração. Como eu falei no início, Santa Teresinha diz que a oração é o impulso do coração. É um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Então, irmãos, de acordo com o Catecismo da Igreja Católica, certo? Os nossos segmentos, existem 6 formas de oração baseadas nas Sagradas Escrituras. Prestem bem atenção, são 6 formas: bênção, adoração, súplica, intercessão, ação de graças e louvor, certo? Cada parte dessa oração tem o seu valor, porque do coração humano brota aquilo que se vai conversar com o coração de Deus, certo? Todavia, a oração que primeiro deve sair dos lábios é a adoração a Deus, certo? É a oração de adoração, tá? Não adianta a gente chegar dizendo: Senhor, eu quero isso. Não. A primeira coisa, nós devemos fazer o nosso rito de adoração a Deus. Senhor, obrigado por estar na minha vida. Obrigado por estar na minha presença, na nossa presença. Obrigado por estar caminhando ao meu lado. Ou quando eu vejo apenas um caminhar, que seja o seu me levando ao colo. Obrigado por estar comigo todos os momentos. Então, antes da gente fazer qualquer coisa, a primeira oração deve ser adoração a Deus. A adoração é sempre o primeiro impulso diante de Deus, de reconhecê-lo como Deus, proclamá-lo como Deus, de querê-lo como Deus verdadeiro. Crer que Ele é uno, trino, Ele é Pai, Filho, Espírito Santo, e que Ele tem todas as qualidades e atributos divinos, para aí depois a gente começar a fazer todo o nosso momento. Lembremos sempre daquela música que já é bem conhecida, eu vou colocar agora, na voz do nosso querido Padre Jonas Aviv. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Então vamos ouvir essa música?
pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Creia assim como Maria, que no poder de Deus confiou. Creia assim como Maria, que no poder de Deus confiou. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus, nosso Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus, nosso Senhor. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Que belo, né, irmãos? Um canto tão simples, um canto tão puro, lindo. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Creia assim, como Maria, que no poder de Deus confiou. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus, nosso Senhor. Um canto tão puro, tão simples, que justamente nos disse que pela força da oração, tudo pode ser mudado. Mas aí você me pergunta, Tiago, Deus sempre ouve as nossas orações? Porque às vezes eu peço algo e Ele não me oferece. No Evangelho de São Mateus, tudo o que pedis com fé na oração, vós o alcançareis. Está lá em Mateus capítulo 21, versículo 22. No entanto, certo? Aos nossos olhos humanos, essa passagem poderia ser taxada de inadequada, visto que nem tudo aquilo que se pede a Deus Ele concede, realmente. Se eu pedir, por exemplo, uma casa, Ele não vai lá baixar uma casa na minha frente. Não é assim que as coisas funcionam, certo? Segundo dizem, tá? Segundo os estudiosos, Deus sempre diz sim à oração do homem. Eu poderia dizer, por exemplo, que diante da oração, Deus sempre diz sim. Algumas vezes Ele diz sim, já, agora. E a graça acontece logo. Outras vezes Deus diz sim, mas não agora. Eu vou lhe dar no tempo certo. Em outra oportunidade Deus pode dizer sim, mas não o que você pede. Vou lhe dar outra coisa melhor para você. Deus sempre ouve as nossas súplicas, as nossas orações, mas Ele não atende segundo a nossa vontade,
O poder da oração fica mais forte quando a gente entende a vontade de Deus, o momento de Deus, o quanto Deus está lá para nos ouvir ou para nos atender, seja agora, seja daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, enfim. O importante é que nossas orações serão ouvidas. Sim, irmãos, as nossas orações vão ser ouvidas. A gente murmura milhares de vezes: meu Deus não ouve as minhas orações. Nós lamentamos sempre isso. Sim, é do ser humano. O ser humano é uma pessoa imediatista, uma pessoa que quer aquilo naquele momento. Mas na verdade, irmãos e irmãs, a gente tem que entender que a gente precisa entender o tempo de Deus. Deus tem o tempo certo para aquilo, certo? A oração é sempre ouvida e atendida por Deus, mas é preciso ficar atento à sua eficácia, a como ela vai vir. Às vezes você pede, vamos dar um exemplo assim, tolo, digamos assim. Eu, Tiago, vou pedir agora: Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso na minha vida, eu te agradeço por tudo que o Senhor faz, mas, Senhor, eu quero um carro. Eu preciso sair, eu preciso ir na Vila do Conde, mas eu só tenho uma moto, Senhor, me dê um carro, eu preciso de um carro. Não, o carro não vai sair daqui para amanhã, tá? A gente precisa entender que tudo é no tempo de Deus. Deus vai fornecer aquilo que Ele acha que é bom, no momento certo, no tempo certo, da forma certa. Isso que a gente deve entender. Tudo vai acontecer no tempo de Deus, na forma certa, do jeito certo, no momento certo. Às vezes não vem um carro, mas vem algo melhor. Olha, ele está pensando num carro, mas não tem uma casa. Então será que se eu dando uma casa ele se contenta? É assim? Será? A gente precisa estar atento. Às vezes, mas eu queria um carro, lutei tanto por um carro, mas veio uma casa. A gente murmura realmente. A gente pensa naquilo que achamos que é bom. Mas na verdade a gente deve pensar naquilo que Deus acha que é bom pra gente. A gente deve agradecer. Oração não é simplesmente pedir, a gente deve orar também para agradecer. Mas vamos chegar lá. Sim, Tiago, você está falando muito sobre a oração, sobre como orar e tal. Como eu devo fazer essa oração? O como será que ela deve ser feita para Deus? Tá? O catecismo, de novo, nos ensina que a tradição conservou três expressões principais na vida da oração, que é a oração vocal, a como eu estou falando com vocês, a meditação, tá? Meditar, e a oração mental. A oração que comumente se vê é a vocal, que é por palavras que a nossa oração cresce, como diz o próprio catecismo. A meditação é uma procura para compreender o porquê e o como da vida cristã, como a gente vai ver na vida cristã. Já a oração mental trata-se de uma relação de intimidade da pessoa com Deus, tá? É chamado um momento íntimo de amizade que conversamos muitas vezes a sós com esse Deus, porque nos sabemos amados. Isso nos diz Santa Teresa, certo? Então, são esses três tipos de expressões que a gente já comumente vê estão no nosso catecismo e que a gente deve seguir. A oração vocal, falada, a meditação, como eu falei, e a oração mental, que é o momento mais íntimo que você tem justamente com Deus, certo? Este pedido, a oração, é justamente a chave do céu. É uma arma poderosa contra todas as artimanhas que se tem do maligno. É a armadura do soldado espiritual. É dessa maneira que, ou meditando ou proferindo as preces, como eu falei, se imerge no oceano de sabedoria e do poderio de Deus Todo-Poderoso. É durante a vida toda que se deve cultuar o espírito de oração, inclusive pelo oferecimento frequente de tudo que se faz e que se deve ser realizado
para a glória de Deus. Assim, se percorre as diferentes maneiras de comunicação da alma com Deus. Então, irmãos, o poder da oração, ele nos restaura. Ele desfaz qualquer parte ruim que a gente tenha no nosso dia a dia e reacende novas manhãs de esperança para nós. Por isso que todos os dias, ao amanhecer, a primeira coisa que nós devemos fazer não é pegar o celular para olhar as mensagens. É simplesmente fazer a nossa oração, mesmo que você ainda esteja deitado. Não, fazer essa comunhão com Deus, para justamente desfazer o pessimismo e reacender a esperança em todos nós. Nós devemos entrar em diálogo íntimo e profundo sempre com Deus. Quando a gente ora, nosso coração ele se une espiritualmente ao coração do Pai, como eu falei. Então a gente vive numa sociedade extremamente agitada, veloz, estressante. Nós sabemos que estamos num momento de pandemia. Nós estamos preocupados com algo ao lado, com o irmão, de estarmos o Covid. Mas a gente deve sempre colocar a esperança em Deus. Estarmos fortalecidos para assim seguirmos junto com Deus ao seu reino. Certo? Então, sempre ao acordar, nós devemos estar firmar os nossos laços do dia. Senhor, eu entrego o meu dia para o Senhor. Eu entrego a minha vida, o meu caminhar, o meu trabalho. Agradeça, peça proteção aos profissionais de saúde, às pessoas que trabalham nas linhas de frente, às pessoas que trabalham nas barreiras sanitárias, aos médicos, aos auxiliares de enfermagem, ao pessoal de limpeza, aos trabalhadores dos serviços essenciais. Nós devemos sempre estar ligados a essas pessoas. Nós pedimos, nós não podemos ser, a oração não é algo egoísta, como eu falei aqui há pouco. Nós devemos estar juntos, pedindo pelas pessoas que estão próximas a nós também. Nós devemos ser um elo entre Deus e essas pessoas. Então, sempre agradecendo pelo alimento do dia, para que a gente possa ser uma pessoa melhor, para que podemos amadurecer na fé. Nos momentos de oração, nossa alma se une a de Deus de tal maneira que um novo tempo é inaugurado na nossa vida. Olha que trecho bonito. O amor de Deus abraça-nos na misericórdia da sua bondade infinita. Quem busca forças na oração renova-se diariamente. Por isso, é sempre necessário adquirirmos a consciência de ter uma vida de oração para a nossa saúde espiritual. Estamos preocupados com a saúde do corpo, e não pegarmos o Covid, e esquecemos da nossa vida espiritual. E isso é algo que a gente precisa lutar contra. A gente precisa, sim, preocuparmos com a saúde, claro. Nós precisamos com um corpo saudável, mas também precisamos ter um espírito saudável. O quanto, pare agora um tempo e pense, o quanto você está tendo uma vida saudável espiritualmente? O quanto você está ligado a Deus lá para seguirmos esse caminho espiritualmente? Uma alma fortalecida pela oração supera em Deus as dificuldades da vida. E mesmo que as tempestades sejam fortes e causem medo, a pessoa tem a certeza de que não está sozinha no braço da vida, porque Jesus está sempre segurando suas mãos. Pois, irmãos, fé é na oração já agradecer por aquilo que o Senhor irá realizar e que você está pedindo. Perseverança é orar até que se consiga aquilo que se pede. Você não conseguirá somente se estiver pedindo algo que Deus sabe que não será útil ou bom para a sua santificação. O tempo é de Deus. Olha que história. Santa Mônica, ela orou 40 anos pela conversão do seu filho. Ela não viu a conversão dele, mas as suas orações foram atendidas. Seu filho foi um grande santo da igreja. Quem lembra? Santo Agostinho. Escolha um momento no seu dia, como eu falei,
Destine um tempo para isso, um local adequado, que seja silencioso, para que você também possa com o tempo ouvir a voz do Senhor. Sim, Deus fala com todos nós. Interceda e peça intercessão. A oração de intercessão tem um poder imenso. A oração de uma mãe por seus filhos é de uma força extraordinária. Talvez nossa fé na oração tenha sido menor ainda do que um grão de mostarda. E aí, nada mesmo acontecerá. Creia em Deus, tenha fé, persevere que a graça acontecerá. Acontecendo, louve, adore, bendiga e agradeça a Deus sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãs e irmãs, nesse momento estamos vivendo diretamente a Semana Nacional da Família, que tem o tema Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor, que nós devemos parar um pouco também e orar por nossas famílias. A gente sabe que estamos vivendo num momento complicado, num momento muito delicado da nossa humanidade, não é só o Brasil, é o mundo, certo? Mas nós devemos também parar e revitalizar a família que Deus planejou para nós. Deus tinha um propósito para você. Ele mostrou o propósito para você. Você realmente o seguiu? Então, irmãs e irmãs, que a gente possa viver esse tempo de Semana da Família para reavivar os nossos laços. Não é tempo de ficar cada um no seu canto, com o celular na mão. Não. É tempo de reconhecermos, de estarmos juntos, de viver como família de Deus. Pensem justamente isso e estarão fazendo justamente algo que Deus pediu para todos nós. Que sejamos famílias restauradas, famílias unidas, sempre no propósito de Deus. E que momento especial, né, irmãos? Eu aqui, como eu falei, eu sou o Tiago Mercedes, eu sou assessor de comunicação da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Alagoinhas, e gostaria de agradecer imensamente a atenção que cada um e cada uma depositou nesse momento. Agradecer à Rádio Conde FM pelo espaço, agradecer a Elter e a Lucélia, que fez o convite para que eu estivesse aqui, ao nosso querido Padre Jailton, que tanto vivemos aqui na missão enquanto ele era pároco, enquanto ele era vigário paroquial, da Paróquia Catedral Santo Antônio. Eu deixo o meu imenso abraço para ele e a todos os nossos irmãos e irmãs que estão agora na Conde FM nesse momento. Venho aqui externar o meu agradecimento e dizer, persistam, a oração ela é força para tudo. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, que pela intercessão de Santa Clara e da Sagrada Família, nos abençoe imensamente naquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, irmãos, um bom fim de tarde, uma boa noite que está para chegar. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Tchau, tchau.